Eu não vou mentir que esse é um daqueles vídeos que me dá imenso gosto de fazer. Eu mencionei nessa série de análise sobre as provas do Moro em detalhes uma argumentação que me parece incontestável. Obviamente eu sempre apresento a melhor argumentação, porque o melhor argumento é a verdade. Ou seja, eu contesto argumentos porque meu interesse é forjar a verdade. Eu desafio teses contrárias. E eu apresentei desde o início desse, entre aspas, divórcio entre os dois, que se Moro tivesse uma posição politicamente mais sólida, as provas teriam sido utilizadas de dentro do governo, não de fora. Eu mencionei isso no primeiro vídeo sobre o mundo mágico das provas do Moro. Eu vou até deixar aqui em cima o link para revisão oportuna do acesso. Talvez eu até coloque exatamente no vídeo, na descrição dele, o momento em que eu articulei essa menção. E eu não só o fiz, mas eu também detalhei que, independente do posicionamento tomado pelo STF, nada em outro vídeo, quando eu argumentava a respeito da escolha do delegado-geral, nada poderia demover Bolsonaro e o cenário era meramente um protelamento à vantagem incontestável dele, porque Moro queimou 3 nomes, bastava que Bolsonaro nomeasse ao delegado-geral um dos 3 nomes, e um desses 3 nomes, obviamente, seria contestado pelo STF. Mas o STF paga um preço para fazer isso, porque ele precisa apresentar uma prova retórica, uma peça retórica. Essa peça retórica produz comprometimentos lógicos. Deste modo, o STF se vulnerabilizaria porque qualquer outro cenário externo ao bloqueio daqueles argumentos produziria uma lacuna, uma fragilidade, um flanco vulnerável ao STF. Ele teria que rapidamente ou organizar outras teses para bloquear um eventual ataque diferente ou padeceria, seria checkmate. Obviamente esse ataque diferente viria em forma de outro nome. Eu argumentei isso na ocasião. Outro nome seria escolhido que obviamente seria subordinado ao primeiro. Muito bem. O melhor deles quem era? Claro, Ramagem, porque ele já ocupa a posição de poder, ele é o chefe da inteligência, ele é o líder da ABIN. Em outras palavras, estava claro que o líder da ABIN controlaria, que inclusive atende às condições para ser delegado-geral da Polícia Federal, obviamente ele controlaria a ABIN e a PF. Não existe outro cenário para o prosseguimento da estrutura da força política que Bolsonaro representa. Ele vai bater o pé e fazer por o chefe da PF ser também subordinado ou controlado pela chefia da ABIN. Ele vai ungir estas duas entidades, efetivamente. Ele vai posicionar ambas sob controle direto da sua força política. Eu mencionei isso à ocasião. Quem é escolhido agora a condição de delegado-geral da PF? Um Ramagem 2. Claro. E as provas do Moro? Horas de depoimento, R$300 de pizza distribuídos neste depoimento bombástico. É a Polícia Federal que ele próprio escolheu, porque é toda a estrutura da Polícia Federal que ele mesmo indicou, porque é mesmo dele a indicação do delegado-geral anterior. Ou seja, o depoimento dele foi colhido entre amigos comendo pizza e 90% já foi descartado, conforme os mais recentes vazamentos. 90% já foi descartado porque fofoca entre ministros. Nem os amigos deram credibilidade a qualquer coisa que ali estivesse para ser utilizada. Sobrou alguns dias de
conversa com o Bolsonaro, para dar margem, para dar engodo, para dar expectativa, para fazer ludibrio a ainda ingênuos que tenham tomado, porque são dogmaticamente contrários, isso é uma grande vulnerabilidade à análise política, né? Este dogma de oposição que alguns indivíduos têm e que o cega completamente a conseguir antecipar as ações do governo, as ações do Bolsonaro especificamente, porque pudesse argumentar que existem diversos governos nesse ambiente de trincheiras, em conflito pela hegemonia, claro. É ofuscante a condição dogmática que cega esses indivíduos, constantemente se agrilhoando a qualquer fio de esperança que lhes dê uma antecipação opositiva a Bolsonaro, porque eles operam previamente. Previamente Bolsonaro tem de estar errado. Então, previamente Bolsonaro tem de ser monstruoso, tem de ser autoritário, tem de ser fascista, tem de ser burro, tem de ser tudo. Tudo que eu já, inclusive, detalhei na minha outra série de vídeos, os desafios aos anti-bolsonaristas. É impressionante. É impressionante. Isto era tão claro, tão óbvio, tão óbvio. Eu conhecia porque eu tinha fontes dentro da estrutura de poder do governo? Não, de dentro do ambiente do meu domicílio já me era suficiente a condição perceptível para antecipar esses elementos. Porque filosofia, lógica, domínio da análise política envolve isso, domínio da operação do Conselho de Poder. Óbvio. Todos esses elementos serão óbvios. Não é necessário fonte mirabolante, eu não preciso ter acesso aos diálogos vazados ou não, o que foi vazado, o que não foi, eu não preciso ter acesso a isso. Não me é necessário que a Polícia Federal traia o Moro e vaze isso, ou que o proteja e não vaze, aí seja um opositor, conspirações palacianas, nada disso. Fofoqueiros de plantão, repórteres observando, contatos internos, tudo isso é gordura por preguiça a operar a excelência específica do argumento. Agora, isso tem uma conclusão que deve ser confrontada por quem observe. O que foi que eu apresentei naquela ocasião? Eu não disse que seria a configuração da realidade. Primeiro, eu não disse que seria a configuração da realidade porque seria escolhido por Bolsonaro. Não. Eu apresentei uma tese. Eu apresentei que o melhor argumento era a fragilidade, era a ficção das provas do Moro. 2. Eu apresentei como melhor argumento uma tese sobre como seria organizada a Polícia Federal pós-Moro. Eu apresentei duas teses e eu as apresentei como melhor argumento, ou seja, com pretensão de verdade. Eu apresentei conflitando, eu bati o pé e disse, eu desafio a provarem em análise política duas teses melhores. Foi isso que eu fiz. E essas coisas aconteceram. Essas coisas aconteceram porque os agentes que as executaram operaram o melhor argumento. Então, o que é que isso diz a vocês? Por que eu consegui prever as ações desses agentes? Porque eles agiram com excelência. Porque eles agiram com o melhor argumento. O que é que isso diz àqueles que estão subestimando esses agentes? Criem juízo. Acordem. Vocês estão constantemente subestimando agentes que agem com excelência retórica, lógica e política.
Será possível? Esta birra constante que ofusca a capacidade de observação efetiva desses agentes, se esses agentes foram previsíveis pelo melhor argumento, por uma razão ou outra, eles o executaram. A ação é inquestionável. Ainda que eles não tenham a mesma clarividência, a mesma lucidez política, eles estão agindo com a vanguarda lógica sobre o conceito de poder. E é por isso que os indivíduos que os subestimam, é por isso que os indivíduos que os tomam por estúpidos, por estultos, que teimam em ficções, constantemente se frustram e o recalque só se agrava, só se amplia e a demanda por novas ficções, pela droga de novas mentiras só cresce porque eles têm de estar, ao final de tudo isso, redimidos de tantas e tantas vezes em que se frustraram, estouraram a cara no chão, arrebentaram-se na parede, ficcionando, teimar, subestimar. Por esses mesmos recalques, por esses mesmos dogmas, a cegueira com que imaginavam estar vendo a realidade. E como nas outras ocasiões, esta é minha tese, este meu argumento, ele tem pretensão de verdade. Aqueles que eventualmente o queiram antagonizar, fiquem à vontade.